Todo ano, aproximadamente 350 mil pessoas caem na malha fina por cometer algum erro no preenchimento da declaração do imposto de renda. As dificuldades mais comuns foram levantadas pela UI, que por ano administra mais de 6 mil declarações. A gente está aqui com o Antônio Gil, que é sócio da área tributária da UI, e vai listar essas 7 pra gente. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Natália? Com relação aos dependentes, eu posso ressaltar aqui algumas dúvidas. As mais frequentes, elas recaem sobre se aquele dependente pode estar em 2 declarações e também com relação às despesas do dependente. Porque o dependente por si só é uma dedução, mas muito importante saber que ele leva consigo as deduções que dizem respeito àquele dependente, como por exemplo, instrução, despesas médicas, essas são as mais famosas, né, as mais comuns. E aí começa uma série de dúvidas. Por quê? Porque os dependentes muitas das vezes são de pais que declaram em separado. E aí nesse ponto começa uma série de questionamentos. Quem é que declara despesa médica, por exemplo? Quem é que vai declarar despesa com instrução? Onde o dependente pode ficar ou não? Poderia ficar nas 2 declarações? Há uma exceção, por exemplo, que é em caso de separação. No ano da separação, um dependente poderia estar na declaração de ambos os pais. É uma exceção. Mas, na regra, ele entra em uma declaração ou outra. Pode mudar de um ano para o outro? Pode, não tem problema nenhum. É onde ele for mais vantajoso. Outra dúvida interessantíssima com relação às despesas. Muitas das vezes, né, a maioria das vezes, a despesa é custeada pelos pais. E muitas das vezes a gente está entendendo como uma união familiar. Ainda que um dos pais tenha pago, na verdade, são os pais que estão arcando com aquela despesa daquele dependente. Para esses casos, Natália, a despesa deve seguir o dependente aonde ele estiver. Então, se a declaração em que ele estiver possui despesas médicas, despesas de instrução referente a esse dependente, é nessa declaração onde o dependente está declarado que essas despesas devem seguir. Ainda que o custo por aquela despesa tenha sido do outro pai. Não tem problema, é unidade familiar. O que não dá para fazer é você deixar o dependente em uma declaração, mas a despesa dedutível desse dependente está em outra declaração. Aí não dá. Em relação à previdência privada, Antônio, como é que fica? Natália, com relação à previdência privada, um erro muito comum é com relação a que previdência é dedutível e que previdência não é dedutível. E se a gente tem que declarar o saldo da previdência ou não. Na verdade, as 2 coisas acontecem, mas de forma separada. Se você está na previdência que a gente chama de PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, ele tem os pagamentos realizados ao PGBL como uma dedução. Então, vai lá na ficha de pagamentos efetuados para a previdência complementar, né, a previdência privada. Já no caso do VGBL, o Vida Gerador de Benefícios Livre, na verdade, o VGBL ele só é declarado pelo saldo e você não declara os aportes. Então, olha interessante, PGBL, pagamentos, vai na ficha de pagamentos. VGBL, saldo somente. E por que eu ressaltei que é um ponto de dúvida e de erro? Porque muitas das vezes, no caso do PGBL, você coloca mais do que você pode deduzir. O limite máximo para você deduzir um PGBL numa declaração de imposto de renda é que os aportes feitos eles fiquem até 12% dos rendimentos tributáveis. E lembrando, o PGBL ele é totalmente tributado quando você resgata não só os juros, mas também o principal, ou seja, não só rendimentos, mas também o principal. Natália, também, quando há o resgate da Previdência, você precisa entender que o informe é muito importante. E aí, voltando para a ideia que a gente também falou dos informes de rendimento, né? O informe, para que você saiba se aquela Previdência está num rendimento sujeito a uma tabela progressiva ou regressiva. Se o rendimento que você tinha optado lá atrás é de tabela progressiva, você vai fazer o ajuste na declaração de imposto de renda, porque no resgate dessa Previdência, o que vai ser retido na fonte é apenas uma parcela, muitas vezes menor daquela que você eventualmente vai ter que pagar de imposto. Outra situação é em relação às fichas patrimoniais, né, Antônio? Quais são os pontos de atenção nesse caso? Natália, as fichas patrimoniais elas geram atenção, principalmente quando a gente fala de bens adquiridos, mas que ainda não foram registrados, como, por exemplo, imóveis, termo clássico, né? Outra coisa, o valor que você deve atribuir aos seus bens, devo atualizar, não devo atualizar, quando você tem financiamento desses bens, quando os bens foram recebidos em transferências patrimoniais ou doações
E, finalmente, quando a gente fala em patrimônio, é sempre interessante saber como é que está o seu fluxo de caixa, a sua evolução patrimonial. Numa compra e venda de um imóvel, por exemplo, se já tem um contrato de compra e venda, se já está sendo feito o pagamento, independentemente do registro já ter sido feito no RGI ou não, você já deve registrar. Um exemplo, você já pode estar oferindo ganho de capital recebendo já parcelas desse imóvel e você pode estar perdendo o tempo certo de recolher o seu imposto sobre ele. Outro ponto interessante é com relação ao valor dos bens. Bens, usualmente, bens que estão sujeitos a ganho de capital, ou seja, aqueles bens que têm custo de aquisição, exemplo, imóveis, automóveis, ações, precisam ser declarados pelo custo de aquisição. E por que é tão importante se atentar a isso? Se você mexe no valor desses bens, você atualiza o valor de um bem desse por mercado, pode parecer que o seu fluxo de caixa não vai bater porque você teve uma receita, uma renda que não está justificada. E a renda muitas vezes foi só a valorização no mercado. Então a receita já esclareceu. É para você manter pelo custo esse tipo de bem. Se está financiado, você vai colocando, à medida que você vai adquirindo o bem, você vai incluindo o que você vai pagando por ele. E aí você pode incluir juros, impostos que você teve que arcar para poder fazer eventualmente uma transferência do imóvel, emolumentos, uma taxa de corretagem que você teve que pagar para adquirir um imóvel. Isso tudo pode computar o custo de aquisição. E aí, finalmente, com relação à doação. Lembre-se sempre que o bem que ele é doado, se você está recebendo esse bem, você muitas vezes não teve capital para arcar com esse bem. Então você tem uma contrapartida em rendimentos isentos. O bem que você recebe em doação, ele vai lá na ficha de bens e direitos. Mas de onde veio a receita? De onde veio o capital para você adquirir esse bem? Está lá a contrapartida disso, no valor equivalente àquele bem que foi doado, está lá na ficha de doações como rendimento isento. Por último, faltou falar do fluxo de caixa, né, Antônio? Qual que é a importância desse item? A importância do fluxo de caixa é você verificar suas entradas e suas saídas de capital. Ou seja, o que você recebeu ao longo do ano versus aquilo que foi gasto ao longo do ano. E ainda que você tenha poupado, lembre-se, o que você poupa, o que você investe em patrimônio é uma saída, é um gasto que você está tendo. Rendimentos como, por exemplo, do trabalho, rendimentos provenientes das suas aplicações financeiras, isso são entradas, são rendas. Por que é tão importante, Natália, você verificar se faz sentido? Você precisa ter entradas, em tese, maiores que as saídas. Se você tem uma evolução patrimonial que não consegue ser justificada pelos seus rendimentos, está aí uma análise que também é feita pela Receita Federal. Por último, a gente vai falar aí de financiamento imobiliário, que é uma questão que pega muita gente, né, Antônio? Quais são os principais pontos aí que a gente deve ficar atento? Como é que eu declaro um imóvel financiado? O ideal é que você declare o bem em bens e direitos, e essa dívida que está atrelada ao imóvel, ela não precisa ser declarada em dívidas, e você vai aumentando, você vai construindo o valor do imóvel exatamente com base naquilo que você está pagando. Por que isso é tão importante? Muitas das vezes, Natália, se você declarasse em separado, na parte do bem, que aí estaria pelo valor total, você vai esquecer ou não vai colocar os juros, taxa de corretagem, emolumentos, eventualmente uma benfeitoria que você fez. Você só vai abatendo a dívida. Fazendo da forma como eu ensinei, ou seja, colocando só o bem e aumentando o valor do bem à medida em que você for pagando, você automaticamente também vai se lembrando de incluir os juros daquele financiamento, se você pagou uma taxa de corretagem para adquirir o bem, etc. E também, à medida em que você fazendo benfeitorias no imóvel, aquelas benfeitorias que não são facilmente retiradas do imóvel, você também deve guardar as notas e pode incluir no custo do imóvel. Sabe por que é tão importante a questão dos bens com relação ao custo? Porque você não pode atualizar o valor do bem a valor de mercado. Nesse caso, você tem que manter o valor do imóvel pelo custo histórico, ou seja, pelo custo de aquisição. Portanto, o que você conseguir incluir de custo, como por exemplo, taxa de corretagem, os impostos para adquirir o imóvel e as benfeitorias, aumenta o valor de custo. Um valor de custo maior pode significar no futuro menor ganho de capital, ou seja, menos tributação você vai ter. Com relação aos bens tidos em condomínio, você deve colocar na declaração de cada um dos condôminos a sua cota-parte e o custo referente a cada um desses condôminos. A mesma coisa, quando você alienar esse imóvel, ou seja, quando vendê-lo, por exemplo, cada condômino pode estar sujeito aí a ganho de capital. Quando a gente fala de casal é diferente.
No caso dos casais, e aí a gente está imaginando os casais que têm uma comunhão parcial, ou seja, cujo bem é comum ao casal, você deve escolher uma das declarações para colocar todo o patrimônio. Ué, mas isso não vai gerar uma confusão com a Receita Federal? Não. Sabe por quê? Porque o CPF do cônjuge, ele também é informado na declaração e a Receita Federal consegue cruzar tranquilamente esses dados e ela sabe que o patrimônio comum do casal sempre vai em uma das declarações. Agora, se o patrimônio é separado, exemplo, casais que têm separação total de bens, aí é diferente. Cada um vai declarar a sua parte. Pessoal, só lembrando que toda quarta-feira aqui no site do Valor Econômico você tira todas as suas dúvidas sobre imposto de renda.